Olá pessoal, hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos estar falando hoje sobre a matéria. Afinal de contas, gente, o que é a matéria? Tudo em nosso planeta, seja um elemento vivo ou não vivo, ele é composto por substâncias que possuem massa e ocupam um lugar no espaço. E por esses fatores, eles são chamados de matéria. Por exemplo, observe aí esse meninozinho aí no pedalinho, certo? As árvores, a água, o pedalinho, tudo isso ocupa um lugar no espaço. Até o ar, gente, que a gente respira, ele também tem o lugar no espaço. E todos esses elementos, eles são construídos por matéria, que pode ser encontrado de diferentes formas. E a matéria, gente, às vezes ela nem pode ser vista, às vezes ela é só percebida pelos nossos sentidos, que é como o ar, né? Que ele é percebido quando a gente respira ou então pelo vento. A matéria, gente, ela pode originar os corpos, que é definido como qualquer porção limitada da matéria. Já o objeto é aquilo em que o corpo se transforma quando é trabalhado. Por exemplo, o ferro. O ferro, ele é o corpo. E o que a gente pode fazer com o ferro? A gente pode fazer uma cadeira, um portão. Então, a cadeira e o portão, eles são objetos. Então, o ferro é um exemplo de matéria. Não é assim. O ferro é o corpo e o que a gente faz com o ferro é o objeto. Os objetos, gente, eles podem ser formados por mais de um tipo de matéria. A gente pode considerar, por exemplo, um aparelho de celular, né, que a capa é feita de plástico, a tela ela tem vidro, né, e dentro ele tem peças de vários tipos de metal, como o cobre, o zinco. Também, gente, a matéria, ela não é só ferro, não. A matéria, ela pode ser também, o corpo também pode ser madeira, que a gente faz o lápis, pode ser de plásticos, que são feitas as garrafas, os depósitos, né? Então, a matéria, ela pode ser de várias coisas, pode ser de lã, que a gente coloca, faz os tecidos, certo? Então, o corpo é o do que é feito, né, o objeto, tá certo, gente? O estado físico da matéria, eles são divididos em sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, o corpo ele tem forma e volume definido. A matéria em estado sólido pode ser apresentada compacta em pedaços ou em pó. E esse estado está presente no lápis, na rocha, na madeira e no cubo de gelo. No estado líquido, a matéria tem volume definido, mas a sua forma vai ser variável, de acordo com o recipiente que ocupa. O estado líquido está representado pela água da chuva, dos mares, dos rios, das torneiras e das cachoeiras. No estado gasoso, a matéria ela tem forma e volume variável. O estado gasoso está presente no vapor da água encontrado na atmosfera, nas águas fervendo em uma panela e na fumaça que sai de uma chaminé. À medida em que a temperatura aumenta, a matéria ela passa de um estado físico para o outro, na seguinte ordem: do sólido para o líquido e depois para o gasoso. E quando a temperatura diminui, faz-se o caminho inverso. Como você pode ver aí, ó, o metal ele está no estado sólido, quando aumenta a temperatura, ele vai para o líquido. E também tem a água, né, que sofre uma ação do calor, então ela se transforma em vapor. Isso acontece quando as roupas que a gente coloca no varal, a água que está presente nela evapora devido ao calor do sol. E também tem quando a temperatura diminui. A água que está no estado líquido, ela passa para o estado sólido. Por exemplo, a neve, né? É formada em lugares frios devido ao congelamento da água, que forma cristais de gelo.
Eu falei para vocês, gente, o ar, ele também é um tipo de matéria, ele é uma matéria, só que a gente não consegue ver, mas ele ocupa um lugar no espaço. O ar, ele está nos ambientes, ele é o ar que nós respiramos, o ar, ele pode preencher o interior de uma garrafa, você pode olhar assim, não tem nada, mas lá dentro tem ar, tá certo? Uma bola, um balão. Então, gente, o ar, ele é uma matéria, por mais que a gente não possa ver, e ele ocupa sim um lugar no espaço, tá certo? Deixa eu dar uma dica para você. Se você comprar aqueles potes de vidro, né, que vem com aquelas tampas que fica difícil de abrir, o que que você pode fazer? Você pode mergulhar esse copo em uma água quente, esse pote, né, em uma água quente. É o que que vai acontecer? A tampa, ela vai ser aquecida pela água. Ela vai dilatar e quando você vai abrir, ela vai abrir facilmente, tá certo? A matéria, ela passa por duas transformações, a transformação física e a transformação química. Na transformação física, são aquelas que não produzem novas substâncias. A matéria, ela continua a mesma. Sendo assim, o tamanho e a forma e a aparência do material podem sofrer mudanças, mas não a sua composição. Como você pode ver, uma folha de papel. Se você rasgar, ela vai mudar o tamanho, né, e tudo, mas ela não vai sofrer nenhum tipo de transformação. Já na transformação química, a composição da matéria, ela passa por mudança, ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a compostos diferentes. Dizemos então que ocorre a reação química. As reações químicas, elas são transformações irreversíveis, ou seja, a matéria transformado não pode voltar a ser o que era antes. Como você pode ver aí, um exemplo das origens orgânicas, como os restos de animais, folhas e de frutos, eles sofrem essa transformação química por ação dos fungos e bactérias que alteram as suas características, e nesse caso a gente chama de decomposição. Por exemplo, um vidro quebrado, uma garrafa de vidro, quando ela se quebra, ela é uma transformação física, porque o vidro quebrado é uma transformação física porque não há produção de novas substâncias. Aí, se você for ver um alimento que ele está ficando mofado ou ele está passando por esse estado de decomposição, ele ocorre nessa mudança a sua decomposição, né? A composição, caracterizando assim uma transformação química. Os exemplos, gente, de transformação física, quando a gente rasga a folha de papel, uma lata de leite ou qualquer tipo de lata em que está sendo amassada, ela está sofrendo uma transformação física, né? Por exemplo, também a chuva, né? Quando acontece a chuva, ela está passando por uma transformação física. A água que estava no estado gasoso lá no céu, ela se transformou em água mais líquida, certo? Então, essas transformações físicas, elas são reversíveis, ou seja, o material transformado, ele pode voltar à sua forma anterior. E outros exemplos de transformação química, por exemplo, a madeira, quando ela pega fogo, quando ela queima, né? Os alumínios, quando eles estão ficando muito velhos, enferrujados, né? Então, tudo isso é transformação química. E esses materiais, eles são irreversíveis, ou seja, o material transformado, ele não pode voltar a ser como era antes. Então, gente, essa foi a nossa aula, certo? Quero dizer uma coisa para vocês, uma dica. Olha, se você assistir a aula com o seu livro, já lendo as perguntas, você vai conseguir responder tudo, tá? Todas as respostas estão no livro e todas as respostas estão aqui na aula. Então, preste atenção que com certeza você não vai ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, meu povo!